Bom, e já que nós temos 13 pessoas na sala, eu vou apresentar agora a minha convidada de hoje. Atenção. Aham. Bom, a minha foto ficou justamente em cima da cara dela. Conseguem descobrir quem é? Sabem quem é? Vou dar mais uma dica, ok? Vou publicar aqui mais uma foto dela numa das peças da faculdade. Aliás, vou publicar antes a nossa turma de formatura, a minha. Eu estou ali atrás, um dos últimos da fila, e ela está logo aqui na frente, de preto. Conseguiram descobrir quem é? Aqui essa foto com simplesmente o maquiador Eric Zipesky, então maquiador da Rede Globo. Olha quem está aí. Que delícia. Isso aí numa das aulas do Eric Zipesky, aula de maquiagem. E aqui, ó, Sônia Baioc, atuando comigo, e o Paulo Fortes, numa peça de Ionesco, A Cantora Careca. E aqui, com TT Sobreira, se não me engano, essa peça se chama O Próximo. E aqui também, uma outra peça que ela fez na faculdade, durante a faculdade, que é uma peça que eu fiz, inclusive, que eu escrevi, chamada Eu Lamento e Não Se Fala no Assunto. Essa peça depois eu reescrevi e virou uma outra coisa. Virou a peça A Deriva dos Afetos, que depois eu encenei com outras atrizes. A Mais Forte, Preta, verdade. Você lembrou bem. Essa foto não é O Próximo, se chama A Mais Forte. Muito bem lembrado. Sônia Baioc, aquisição. Sônia Baioc, aqui. Ah, Agora sim, estava disfarçada atrás do seu marido, é? você não acredita. Meu celular caiu, quebrou a lente. Eu tive que usar o do Marcos, esqueci de te avisar. Não é? Hoje eu falei, gente, eu saco tudo, mas eu não me ligo nos detalhes. Eu só esqueci de já te avisar que eu mudei o nome hoje. Ai, que legal. Bom, gente, essa é Sônia Baioc. A Sônia formou comigo, também da turma do Marcelo Sabac, da TT Sobreira e do Preto Rezende, que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Sônia, bem-vinda aqui ao Teatro na Madrugada. Trouxe a sua bebida? Com certeza que. Ah, por favor, porque eu só te vejo aí no Facebook, ó, Tintim. tomando um champanhe. Saúde, santé. Santé, voé. Sônia Baioc, me conte tudo. Todos queremos saber. Você foi aluna de Dulcina, interpretou peças na faculdade com esses amigos maravilhosos. E eu lembro quando Dulcina entrou na nossa turma e que, claro, jogou aquele olhar fulminante e perguntou, né, o que você está fazendo aqui? Coisa que ela fazia em todas as turmas, né, no primeiro dia. E eu lembro muito bem da sua resposta. Você não era essa mulher cosmopolita, Eu era viajar. riponga pra caramba. Eu estava vindo, eu estava vindo do Teatro do Oprimido, do Teatro Tribuna, do Teatro Político do Augusto Boal, entendeu? Em quem eu atuava ativamente no grupo chamado GRIP, né? Que era Grupo Independente Teatro do Oprimido. Legal. E sabe, eu estava numa fase muito ainda rebelde, muito assim contestadora, questionadora, né? Então, quando a Dulcina me perguntou, eu, muito sem timidez, levantei e falei isso, assim, ficava coçando assim, entendeu? Você entendeu? Muito criança, né? Eu era muito infantil, eu tinha 17, 18 anos, né? Sim, ela perguntou e você disse assim: eu quero fazer do teatro uma tribuna.
E ela, Isso. uhum. Você e a classe toda, né? Todo mundo olhou assim e falou: quem é essa doida? Da onde surgiu, não é? A Foi gente na... não se conhecia direito ainda. A gente estava nos primeiros dias. Sim. A turma toda foi um silêncio, todo mundo parou e falou assim: quem é essa doida? Da onde surgiu e por que ela está falando desse jeito, né? Sem nenhuma assim reverência com a Dulcina, né? Porque eu não tinha aquela coisa dela ser o máximo e eu ser uma aluna, sabe? Eu era da pá virada, né? Nesse sentido de ser contestadora, de ser adolescente, né? E como é que você, vindo de um teatro assim, né, em que, claro, as questões abordadas são sempre voltadas para questões sociais e tal, como é que você encarou uma escola como a Dulcina? Então, eu tive um break na minha vida, né? Depois do Teatro do Oprimido, eu fiquei uns 6 meses sem o Teatro do Oprimido, porque eu sofri um acidente de carro, né? E aí, depois, quando eu voltei, que eu me recuperei, o teatro, o Grito, tinha explodido. As pessoas tinham se separado, que tivemos muitos problemas. E o Dulcina, para mim, foi assim, a maneira de eu continuar fazendo teatro. Eu falei, eu quero continuar fazendo teatro. E, para mim, aquilo foi a mágica da minha vida, foi a... o mote, foi a coisa mais bacana que me aconteceu naquele período e foram os melhores 4 anos da minha vida. Por quê? Porque aquilo lá era mágico. Era um teatro que você entrava e tinha toda uma história nas paredes. Você via aqueles quadros, você se sentia hipnotizada, você se sentia enfeitiçada. Eu ficava olhando aquela Dulcina jovem, aquela Dulcina com aquelas roupas, o Paulo Outram, sabe, Bibi Ferreira, e aquilo ali foi, parece que foi por osmose, entrando em mim, me contaminando, me intoxicando no sentido mais positivo que possa ser, né? E a faculdade, por si mesma, tão nova, 3 anos, 3 semestres, né? 1 ano e meio só de funcionamento, tinha os melhores professores, a melhor grade curricular, melhor do que a da UNB. Né? Nós tínhamos aula de esgrima, nós tínhamos aula de maquiagem com Eric Zempeck, nós tínhamos aula de dança, nós tínhamos aula de canto, nós tínhamos aula de artes plásticas, nós tínhamos aula com Murilo Eckhart, nós tínhamos João Antônio, nós tínhamos Beijo de Paiva. Né? Nossa, era mágico, era muito inspirador. Né? Então, foi essa metamorfose que aconteceu dentro de mim. E eu esqueci rapidamente o Teatro do Oprimido, apesar de ser ainda minha Bíblia, ser muito bacana. Claro. Eu ter vivido essa experiência. E como é que foi encarar personagens da dramaturgia mundial, né? Personagens escritos por August Strindberg, Shakespeare, enfim, que outros autores você se lembra de ter encenado? Ionesco. Ionesco, Thomas Mann. Como foi o seu processo de atriz, assim, de assimilar, digamos, a metodologia, né, entre aspas, de Dulcina, né, as orientações, os ensinamentos dela? Como é que foi o seu processo de atriz? Foi, foi lento, foi lento, porque eu demorei para entender o que a Dulcina pedia da gente, eu demorei muito. A gente até conversava muito, a gente tinha sextas-feiras no Beirute depois da aula, lembra? A gente conversava muito sobre essas coisas, né? E eu lembro assim que ela falava para mim, time, você precisa entender o time. O time. Eu sempre fui essa pessoa agitada, que eu estou falando aqui, minha cabeça já está 1000 vezes na frente, né? Então, ela pegava assim no meu braço e ela nunca foi grosseira, sempre pegava assim e falava assim, time, time, sente o time. E eu sei que você está falando, mas eu não estou conseguindo. Eu era muito ansiosa, né? Eu era. Então,
E foi muito enriquecedor, é cultural, eu tomei um banho de cultura, né? Você estudar textos de Shakespeare, Molière, Ionesco, Strindberg, Thomas Mann, sabe? Aquilo tudo vai. Eu queria ter a maturidade de hoje lendo aqueles textos naquela época, entendeu? Lendo o Bonde Chamado Desejo, que é um dos textos mais lindos que eu tenho hoje em dia na minha mente. E para mim, uma das melhores peças que eu fiz, André, lá no teatro, que eu mais me diverti, foi a Cantora Careca. Gente, eu achava muito boa aquela peça, aquela nossa, que era mais ou menos como a gente vivia mesmo, aqueles diálogos desconexos, né? Um falava alto, falava Y. Então eu me diverti muito. Era você, era o Paulinho, era o Marcelo Sabaca, eram nós 5 ali em cena. Foi muito divertido. E a Tetê Sobreira, minha amiga eterna, que eu acho que uma coisa também muito legal que eu tenho que falar aqui é dessa nossa turma. Né? Nós começamos com 30 pessoas, né? E terminamos só apenas com 11. 11 pessoas que eram muito comprometidas com a arte, que estão até hoje no mundo da arte, fazendo teatro, fazendo direção, fazendo cenografia, ou artes plásticas, ou poesia, é artista. Né? Sônia, eu sei que você, lá na faculdade, acabou indo trabalhar na biblioteca, não foi? Olha, Como é que foi isso? eu tive uma relação com a Dulcina que nenhum de vocês teve. Que bom. Porque ela foi meio mãe para mim, sabe? Eu tinha muita dificuldade financeira, meus pais não podiam pagar a faculdade, e eu fazia de um tudo para pagar. Não sei se você lembra, eu era babysitter, eu fazia coxa de retalho, e teve uma época que eu falei, pô, não estou conseguindo, né? E aí eu conversei com alguém da faculdade se não tinha qualquer emprego lá para mim. E aí a Dulcina, alguém falou com a Dulcina, e a Dulcina, por que não oferece alguma coisa na biblioteca? E eu fui lotada lá na biblioteca como auxiliar de biblioteca por um bom tempo. E depois, mais lá para o final, a coisa apertou mais, que a faculdade aumentava todo ano, né? E eu não conseguia arranjar emprego. E ela conseguiu, eu falando com a Tereza, Sônia, cria coragem, vai lá e fala com ela, vai lá, Tereza. Ai, não tem coragem, não tem coragem. Porque aí eu já era assim para ela, né? Já reverenciava. Para mim, ela era um monstro, né? Uma pessoa maravilhosa. E eu era uma simples aluna, né? E aí a Tereza me ajudou e falou: não, vai, agora você vai lá e vai falar com ela. E eu subi aquela escadinha do gabinete dela com a fé e com a coragem, fazendo Pai Nosso, assim. E falei para ela a situação, que eu não estava conseguindo pagar, que eu estava com muita vontade de continuar, mas não estava dando conta. E ela, para minha surpresa, me deu 3 semestres de bolsa, sabe? Bolsa integral. Que é uma coisa que eu vou devolver agora, ajudando a faculdade, sabe? Eu acho que é um compromisso que eu criei quando eu vi esse movimento, eu comecei a assistir essas lives. Eu falei, eu acho que é agora que eu posso retribuir e devolver tudo que a Dulcina fez por mim. Que Né? legal, que bom, que bonito ouvir isso, Sônia. Nossa, Sim. a faculdade agradece. E eu também. É, Eu também. verdade. Sônia, de tudo que você aprendeu de Dulcina, o que ficou dentro do seu baú de memórias? Qual foi o ensinamento mais importante de Dulcina? Essa coisa que você acabou de falar sobre o sucesso que ela falou, achei isso aí também, que o sucesso é muito relativo, né? E é isso que ela falou nessa frase. Ele não Uhum. acontece toda hora. E eu acho que a Dulcina teve o sucesso de encontrar um Odilon e teve um sucesso de fazer o teatro Dulcina, a Faculdade Brasileira de Teatro, em Brasília, numa década 80, que era a década de efervescência cultural, que tudo estava florando. E ela conseguiu jogar
nessa década de 80, muitos atores maravilhosos em Brasília. Ela conseguiu botar várias companhias de teatro em funcionamento. Uma foi a nossa, Cortina Produções Artísticas. Depois teve o Gabinete 3, depois teve Os Melhores do Mundo, teve o da nossa Tereza Padilha também, sabe? Foi tudo depois que saiu da Dulcina, que as pessoas foram vendo que também são capazes de ter sua companhia de teatro. Então, é isso que eu fiquei da Dulcina. A Dulcina foi aquela pessoa que parava a cena para passar um batom e te analisar. Porque quando ela estava passando aquele batom, ela estava te analisando cada gesto seu. Ela estava com aquele óculos escuro, justamente para você não saber para onde que ela está olhando e ficar mais esperta, né? E aquela disposição, isso aí, aquela disposição dela me contaminou até hoje. Eu não tenho nem vontade de dormir. Por mim, eu não queria dormir, porque eu sou uma pessoa muito energética como ela. Uhum. Eu tenho uma energia assim. Eu lembro que eu perdi vários ônibus porque ela não terminava os ensaios. Você lembra? Lembro. Quantas e quantas vezes eu dormi na sua casa, dormi na casa da TT, porque eu não tinha como ir embora, porque os ensaios iam até meia-noite. Ela não ia dormir, aquela mulher. E aí você falava que tinha que ir embora. Eu não tinha essa coragem, né? Ficava. Com certeza. Bom, você se formou e depois, Sônia, você fez algumas peças e depois você passou um bom tempo sem fazer teatro, né? Você se tornou fotógrafa, né? Começou a fotografar espetáculos teatrais, né? Mas pouco se viu você em cena depois da formatura. O que aconteceu? Não, eu trabalhei com a Rosina Chaves. Nós fizemos a Bela e a Fera depois da faculdade, não foi? Depois da faculdade, né? E depois, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei grávida da segunda filha, né? E é aquela coisa de sair para ensaiar toda noite, que nós não ensaiávamos tipo 2 vezes por semana, nós ensaiávamos todas as noites, né, da semana. E eu trabalhava o dia inteiro. Chegava em casa, eu não tinha cara de falar para o meu marido, para meus 2 filhos, gente, eu vou ali ensaiar e volto já já, meia-noite, entendeu? Eu comecei a ficar assim meio... Eu fiquei constrangida, eu fiquei meio assim, com muita vontade de continuar, mas a segunda gravidez me deu um break. Que eu retomei com você lá no Teatro Institucional da Câmara dos Deputados, você lembra? Lembro. E estou lembrando, algumas pessoas estão lembrando aqui das peças que você fez. Você fez Dulcinas, com a Ruth Guimarães, com direção de Ricardo Guilherme. O Ricardo Torres está lembrando que você fez Hecate o Cruel. A sua filha Beatriz lembrou que a peça que você fez com a Rosina se chamava A Mulher do Balde. A Bela e a Fera foi uma adaptação que eu fiz e dirigi com as músicas do Marcelo Sabá, que você também fez. Foi a primeira foto que eu apresentei aqui, junto com o Preto Rezende, fazendo a Fera. E você era uma das irmãs. 3 vezes 21 de abril, com a Ítala Nandi também. Um puto elenco com direção de Hugo Rodas. Olha, e uma das peças também que eu mais gostei, assim, fora do teatrão, foi Hecate o Cruel. Aquela peça, para mim, foi a peça mais emblemática, aquela peça mais, assim, sabe, com visual estético. O texto era muito forte, mas, assim, aquela cenografia do Ricardo Torres, aqueles figurinos, meu pai, aquilo está na minha memória até hoje. Sim. Sabe? E, assim, eu lembro que eu fazia topless nessa peça, né? Eu era uma das capetas lá que infernizavam o palco, né? Aquele momento ali da rebeldia, da revolta. E eu lembro que minha família toda ali na primeira fila e eu apareço com as peitiolas de fora. Foi bem... Inclusive meu marido. Agora, com os filhos criados, você tem vontade de voltar aos palcos, Sônia? Muito. E eu tô voltando, né? Eu já voltei, assim, já tem 5 anos que eu tô dançando. Eu agora sou dançarina, né?
Sim. Então, eu já retomei o palco, já tem 5 anos, de uma outra forma, né? Na dança, no flamenco, na dança cigana e a dança do ventre. Tô realizada, mas eu toparia muito fazer um teatro, retomar algumas peças. Adoraria, É, né? principalmente Então, nessa época de pandemia, que a gente não pode viajar, né? Porque também é outra coisa, ultimamente, assim, o duro é isso, né? Porque o teatro é compromisso, né? é, Se você se compromete, você não pode ficar viajando ali para Pirinópolis, viajar ali para Itália, você tem que ficar quieta, né? Ensaiar e se dedicar, né? verdade, verdade. Além disso, de uma disciplina, de uma dedicação, compromisso, responsabilidade, o que mais, na sua opinião, um ator precisa ter para encarar o ofício, Sônia? É. Ele precisa ter amor à arte, ele precisa ter o tesão pela arte. O tesão é aquela coisa que eu acho que a Teresa Padilha falou que ela só foi descobrir mais tarde, né? Mas comigo foi diferente, já nasce com você. Você quer ser artista, você faz tudo por isso. Você faz o que ela fez, construir um teatro, mantém um teatro com os próprios recursos, faz o que você faz o que o Preto faz, o que o Marcelo faz, né? Assim, corre atrás. É dedicação pura, é amor, é prisão mesmo, mas aquela prisão da arte, que só dá prazer. Sônia, você também tem um trabalho como fotógrafa, né? Você se dedicou à fotografia, né? Fora da Câmara, onde você trabalhou durante muito tempo, e dentro da Câmara. Fora da Câmara, eu queria saber como é que você tem encarado a fotografia. Você também tem viajado bastante pelo mundo afora, né? A sua Câmara tem, tem trabalhado também. Tem trabalhado com a Será que a artista gente aqui, vai ver ó. uma exposição sua? Então, eu sempre tive a fotografia também como arte, né? Aquela coisa que a gente não escapa. Quando a gente é artista, a gente não escapa da arte. Então, mesmo dentro da câmara, fazendo fotojornalismo, eu tentava fazer as fotos mais diferentes do mundo, que fugisse aquele esqueminha de enquadramento e fizesse a diferença no meio daquele tanto de fotógrafos que já existia. Né? E eu consegui fazer, dentro da Câmara dos Deputados, 3 exposições dessas fotografias de fotojornalismo, que uma delas foi dos índios, todos os índios que desde 79 até 1993, 94, entraram na Câmara para reivindicar as posses da terra. Eu fiz foto deles, os portréis deles, as fotos de expressões, de luta, de reivindicações, de dedo no nariz, da bala que atingiu o índio lá na aldeia dele, naquela CPI do armamento. Então, eu fiz uma exposição com essas fotos. Tinha índios de várias etnias, mas a maioria era caiapó. É uma maneira de tirar leite de pedra dentro da arte, né? Do fotojornalismo. Verdade. E fiz uma outra exposição também dos excluídos, né? Que são as pessoas que ficam ali em volta do Congresso, dos ministérios, né? Que são os excluídos, as pessoas que realmente desistiram de lutar, de levantar sua bandeira e que passa ali os carros oficiais passam ali e não fazem nada. Então fiz a foto desse pessoal. Ficou naquele corredor de acesso às comissões, né? E do lado de cá, outra fotógrafa que foi a minha referência na vida, a pessoa que sempre me norteou em muitas coisas, a TT Sobreira. E eu fiz os excluídos, os que já desistiram, e ela fez a exposição dos que lutam ainda, das reivindicações, das bandeiras que ainda são erguidas. Então, foi uma exposição muito emblemática também, que marcou presença aqui em Brasília. Que maravilha. A TT também está E na minha. aí, toda vez que eu viajo, eu tenho um calo aqui nesse ombro,
que é do equipamento fotográfico que eu carrego. Eu não saio sem meu bebê. A Beatriz, minha filha, fala: pô, mãe, você gosta mais da sua máquina do que da gente, você toma mais conta da sua máquina. É, porque eu tenho muitos ciúmes mesmo. Eu não saio para tomar um café no saguão do hotel sem levar minha máquina, porque vai que acontece alguma coisa, né? Com certeza, o fotógrafo tem que ser assim mesmo, né? Claro. É, Sônia, e essa entrevista foi um sucesso, para foi. usar. Bom, te desejo toda a sorte do mundo, desejo inclusive que você volte aos palcos como atriz e quem sabe também como dançarina, mas que você volte como atriz, tá? Para que a gente possa se deleitar com a sua presença em cena um pouco mais. Obrigada. Eu quero agradecer também Ah, você, André. Você continua sendo aquele meu amigão, como todos aqueles que ficaram naquela turma. São pessoas que amizades eternas, né? é verdade, Fantástico. verdade. Que bom que ficou, né? Além de doce, também a nossa amizade. Um beijo aí para todos os colegas que estão aqui prestigiando. Gosto demais de vocês, estou com muitas saudades. Sônia, de coração, adorei. Sucesso!